Olá, boa noite. Bem-vindos para mais uma semana, mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom saber que você está aí do outro lado nos fazendo companhia. No programa de hoje, vários assuntos importantes para serem discutidos e eu conto agora quais são alguns deles. Como é que será que estão as negociações do primeiro semestre? Tudo explicadinho para vocês daqui a pouquinho. A gente vai falar também sobre a demissão do presidente do INSS, que é acusado por fraude. Tem vagas de emprego em Catanduva. A atualização da NR1 sobre saúde mental foi adiada. E também hoje é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Nós vamos debater esse assunto aqui. E quem vai me ajudar, como toda semana, é o meu parceiro, presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, vem para cá. Boa noite, Lívia. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero aqui agradecer que nós vamos começar mais uma semana com vários assuntos importantes para os trabalhadores e trabalhadoras. É importante a gente ficar atento ao que acontece no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Vamos começar a edição de hoje falando sobre a demissão do presidente do INSS, porque o governo Lula oficializou na última semana a demissão do presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, Alessandro Stefanuto, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal por fraudes bilionárias. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele e a outros servidores do INSS. Ele, que é um servidor de carreira do INSS, foi nomeado para presidir o Instituto em julho de 2023. Antes esteve à frente da Procuradoria Federal especializada junto ao órgão durante os 6 anos, de 2011 a 2017. A investigação da Polícia Federal aponta que o esquema criminoso consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS valores mensais, como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando na verdade não haviam se associado e nem autorizados descontos. Os investigadores afirmam que as associações envolvidas no esquema prestavam serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde, por exemplo. Os descontos indevidos em pensões e aposentadorias pagas pelo INSS podem chegar a 6,3 bilhões de reais. E não é de hoje que muitos aposentados e pensionistas, eles denunciavam descontos indevidos em seus benefícios. Porém, eu acredito que nunca se imaginou que existiria um esquema criminoso dessa magnitude, né, Marcelo? Exatamente, essa notícia nos pega de surpresa, né, da situação que está acontecendo. E vale lembrar aqui que não é somente agora no governo Lula, já vem nos governos anteriores aí, inclusive do Jair Bolsonaro também, já desde lá que começou esse esquema aí que a Polícia Federal está investigando e aí já tem provas aí, se vai levar um processo e a gente vai descobrir como isso ocorreu. E Marcelo, diante de tudo isso, é importante orientar não só os aposentados, mas os trabalhadores de um modo geral, a eles estarem sempre atentos aos seus olerites, a verificarem o que vem descontado, se realmente aquilo é regular, se ele realmente se associou ou não a alguma associação, enfim. É sempre importante verificar, procurar conhecer, para não ter nenhum desconto irregular no seu salário. Exatamente, porque infelizmente a gente traz um assunto desse e aqui eu
Eu vi uma matéria na página da UOL que deixou bem claro que as pessoas estão confundindo até com sindicatos, com contribuição. É bom até esclarecer, né? Contribuição assistencial, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? E tem associações e sindicatos de aposentado e pensionista que são realmente de ajuda os aposentados. Tem várias situações importantes, inclusive o plano de saúde tem esse plano que é mais barato para os aposentados, que é o momento que eles mais precisam, tem desconto em mensalidades de academia, entre outras coisas. Então a gente tem que diferenciar aqui o joio do trigo para não colocar todo mundo no mesmo balaio, na mesma panela, porque tem sindicatos, confederações, federações que realmente trabalham em prol dos aposentados. E aí, tendo alguma dúvida, procura a entidade, né, Marcelo? Exatamente, saiu uma notícia já recente aqui que nesse mês, Lívia, de abril, referente a abril, serão descontados dos aposentados o indevido lá, mas não serão repassados para as entidades. Vai ficar retido lá para a devolução posteriormente, já que uma vez a folha já estava fechada e rodada, não tem mais jeito de modificar. Então, só para os aposentados aí e pensionista que está nessa transição aí, possa esperar que não será, vai ser descontado, mas não vai ser repassado para as entidades aí que está sendo suspeita. E outra coisa que a gente podemos aqui ter porque as pessoas ficam em dúvida, como eu sei que eu está descontando ou não? Então você pode ir lá no meu INSS, tá? Fazer o login com o seu CPF, e lá você clica no extrato de benefício, em seguida digite o número do seu benefício. Na mesma tela aparecerá um extrato lá dizendo lá as informações, o que você tem empréstimo, se você tem o que foi descontado lá no meu INSS, sem sair de casa, só mesmo com o aplicativo. Então, se você tem essa dúvida, vai lá e faça essa consulta. Isso, até o Marcelo tocou num ponto importante sobre o repasse, né, desse valor que foi descontado. Ficou aí uma dúvida, né, no início sobre como que ia ser feito isso, falou-se que ia ter que entrar na justiça, enfim. Mas o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, anunciou a suspensão dos descontos feitos por Associação de Aposentados e Pensionistas, além da retenção dos valores que seriam repassados a essas entidades agora no mês de maio. O dinheiro será restituído aos beneficiários do INSS já no pagamento de junho. Ele reforçou que o objetivo neste momento é garantir que os beneficiários recebam a aposentadoria integral, sem qualquer tipo de desconto não autorizado. Vinícius Marques de Carvalho revelou que mais de 6 milhões de aposentados apresentavam descontos mensais supostamente autorizados em favor de associações. No entanto, muitos desses descontos foram realizados sem consentimento, o que levou à abertura de uma ampla investigação. Como medida imediata, todos os acordos de cooperação técnica celebrados entre o INSS e essas entidades, eles foram suspensos. Débora Floriano, que é diretora de orçamento do INSS, reforçou que o suporte aos beneficiários ele será feito pelos canais oficiais, ou seja, pelo número 135 e pelo aplicativo Meu INSS. Ela assegurou que os beneficiários eles não precisam ir até as agências para bloquear os descontos, pois o processo já está suspenso. Adriana Venturini, da AGU, anunciou a criação de um grupo especial para responsabilizar as entidades envolvidas, recuperar os recursos desviados e fortalecer as políticas de prevenção a fraudes. Até o momento foram bloqueados cerca de 2 bilhões de reais de contas ligadas a associações suspeitas. A investigação também aponta que a maioria dos acordos firmados entre o INSS e essas entidades datam de 2021 e 2022. A CGU iniciou uma auditoria em 2023, entrevistando 1.300 aposentados em todo o país, o que levou à descoberta das irregularidades, depois que 97,6% dos ouvidos afirmaram não ter autorizado os descontos. O relatório
foi encaminhado ao INSS no segundo semestre de 2024 e resultou em recomendações para a suspensão dos descontos. E aí a bomba estourou agora, né? Infelizmente esse assunto foi matéria aí de todos os jornais, imprensas escrita, então todo mundo está sabendo dessa situação. Então peço para os aposentados e pensionistas terem cautela, porque está sendo resolvido, não precisa ir correndo para banco, procurando, né, Lívia? Como eu posso resgatar aqui no momento devido, isso vai acontecer. De forma automática, exatamente. Né? Eles vão restituir. Inclusive tem uma vereadora do Rio Grande do Sul, do PERSOL, fez um requerimento solicitando aí que faça um empréstimo no valor total que seja devolvido para todos os aposentados aí. Então, nós vamos aguardar essas tramitações que vai acontecer a partir dessa semana para a gente ficar observando aí qualquer novidade. Nós vamos estar trazendo aqui no nosso programa, até explicando aí para todos os aposentados e pensionistas. Outra coisa importante, Lívia, já que estamos falando em INSS, nós tivemos reunião com o superintendente de São Paulo sobre as perícias aqui em Catanduva, e aqui das mal notícias nós temos uma boa notícia aqui para as pessoas aqui que estão aí precisando de perícia. A partir do dia 8 agora de maio vai estar aqui funcionando via virtual, mas você não vai precisar ir para outra cidade. Você vai no INSS aqui de Catanduva, vai ter uma sala lá reservada para você, onde você vai ser feita a tua perícia virtual com o médico, onde ele estiver, na casa dele, onde estiver, mas você não vai precisar se deslocar da cidade de Catanduva. Então você vai ser atendido em Catanduva, no INSS, a partir do dia 8 de maio. Então, se você tem alguma perícia aí para fazer nesse sentido, consulte o INSS para você fazer a transferência aqui para Catanduva, sem precisar viajar aí para outra cidade. Então, entre em contato com o INSS para poder fazer online, né, essa perícia? Exatamente. Tá certo, então. Agora a gente muda de assunto. Do INSS, dos aposentados, a gente vai falar de quem está procurando emprego, né? Começando aí mais uma semana, logo um novo mês se inicia e tem muita gente querendo se recolocar no mercado de trabalho ou até mudar de emprego. Então, o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Catanduva, tem vagas disponíveis. Eu separei algumas delas. Analista de recursos humanos, analista ambiental júnior, analista de laboratório, balconista de açougue, balconista de padaria, borracheiro, porteiro, mecânico de colhedoras, mecânico industrial, soldador automotivo, operador de torno CNC, operador de máquinas agrícolas e eletricista industrial. Tem outras vagas também, essas são algumas que a gente separou. O posto de atendimento ao trabalhador, ele está localizado no prédio do Poupa Tempo de Catanduva, que fica ali próximo do Hospital São Domingos, ali na saída da cidade. Se você quiser mais informações, é só ligar para o telefone 17 3521 1051. Eu vou repetir para você, 17 3521 1051. Ou você pode ir até o PAT, que fica no posto do Poupa Tempo. Lívia, você já analisou quantas vagas de emprego estão surgindo na nossa cidade, na nossa região? Você viu quantos feirões? A semana passada eu estava vendo aí que a usina Vertente, lá de Olímpia, estava fazendo feirão em Catanduva, buscando profissionais. Então, isso me preocupa num sentido de que eu estava no sábado cortando meu cabelo e tinha um empresário lá argumentando que não tem pessoas, não é nem qualificada, mão de obra mesmo normal. Aí eu tentei rebater, né, que eu defendo sempre os trabalhadores. Falei, não, as empresas não pagam um salário melhor, é por isso que não acha realmente os trabalhadores. Falou, não, eu tenho uma empresa que eu coloco lá a vaga em aberto de 3.000, 3.500 para a pessoa que eu vou ensinar. E não acha. Eu falei, vixe, a situação mesmo está complicada. E a gente deparamos aqui com
Vários. Se a gente pegar no nosso site lá, quantos tem divulgação no Facebook, no Instagram, de usinas, outras empresas procurando trabalhadores. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Porque tem muita gente desempregada. Aí muitas pessoas questionam, é por causa da Bolsa Família. Mas aí a gente tem que chamar a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras que estão recebendo essa Bolsa Família, que isso não é bom. Isso é uma emergência, Lívia, para o momento que você está passando. Mas se você tem a oportunidade de ter uma profissão, ter uma carteira assinada, para você ter direito a 13º, ter direito a férias, PLR, cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, para que você vai ficar dependendo do governo para se manter? Vai se qualificar, vem para o mercado de trabalho. Hoje está aquecido o mercado de trabalho. Então, sai desse comodismo de dizer, não quero trabalhar porque eu recebo esses benefícios. Se esse benefício cortar hoje, você vai viver de quê? Então, chama a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados, que nós estamos fazendo até uma força-tarefa para ajudá-los a terem qualificação. E se você está precisando também de um trabalho, manda currículo para nós, que nós vamos encaminhar para essas empresas que estão precisando. Por exemplo, as vagas aqui, balconista de açougue, de padaria, porteiro, borracheiro, já há várias semanas que vêm sendo divulgadas, né? Entre outras que estão lá. Então, você vê que há uma dificuldade em encontrar profissionais para esses setores. Exatamente, por isso que nós estamos aqui, para ajudar. Essas pessoas estão desempregadas, eu não sei. Você vai aprender, ninguém nasceu sabendo. Você tem essa oportunidade de aprender, de começar e ter uma profissão e ter seu futuro pela frente. É isso. A gente vai fazer um breve intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre campanha salarial. Não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531 0... O programa Voz do Trabalhador já está de volta. Como prometido, agora é hora de falar sobre campanha salarial. Já se passaram aí alguns dias desde que nós falamos das últimas assembleias, entregas de pautas, então é hora de atualizar os trabalhadores sobre a campanha salarial do primeiro semestre. E o Marcelo vai contar tudo agora. Foram entregues as pautas do setor de bebidas e usinas de açúcar, é isso, Marcelo? Exatamente, foram entregues. E esse ano a usina de açúcar recebeu? Até que enfim, Lívia, a representante da Única recebeu a nossa pauta. Aí ela sabe por que ela recebeu, né? Porque a gente já ia para levar para terceiro resolver, porque não dá mais para a Única escolher com quem ela quer negociar. Ela tem que respeitar a autonomia do sindicato, da nossa federação, da Federação Independente do Estado de São Paulo, que nós temos direito dessa convenção coletiva de trabalho. E com certeza ela sabe do peso que nós temos aqui na nossa região, da quantidade de usina que representamos, independente que todas as usinas que nós temos na região, nós temos acordo coletivo de trabalho, mas a gente gostaria de fazer a convenção coletiva de trabalho, porque às vezes se aparece qualquer empresa que abra alguma usina no estado de São Paulo, na nossa base, ele já vai estar coberto no mínimo pela convenção coletiva de trabalho. E assim ela aceitou a receber a pauta, então vamos agora aguardar para marcar as rodadas de negociações. Sabemos que a própria Única com outra entidade já tem a terceira rodada de negociação. Já, e nós vamos estar aguardando a nossa. Ô Marcelo, falando do setor de bebidas, o ano passado não foi feita a convenção coletiva, né? Não, da nossa federação não, foi feito os acordos locais. Inclusive nós já temos até uma reunião com a associação, que ela é nacional do setor de bebidas,
para a gente começar a trocar as ideias, trocar umas conversas. Por quê? Porque a associação, ela é nacional e tem o sindicato também dos patronatos de bebida, porque tem base que tem as duas associações que representam, tem também o sindicato de bebida que é o patronal. Então nós vamos ter que fazer esse equilíbrio aí, sentar com as duas para negociar. Tá, e aí você tocou num ponto que eu acho que pode até preocupar os trabalhadores. Usinas de açúcar, com uma outra entidade, já está na terceira rodada. Isso pode interferir e de que forma nas negociações com a FITIA e a FITIASP? Não, não vai interferir. No nosso caso, não, que nós sabemos qual é o nosso objetivo, o que nós queremos. Se o outro lado acha que se sentar primeiro, se fechar primeiro, vai nos intimidar ou vamos aceitar o que foi fechado lá, um exemplo claro aconteceu o ano passado no setor de suco, que a Cicongel fechou com a outra federação por 4,23 e veio com essa história para a mesa, que já tinha fechado, ia ser tudo igual. Nós recusamos e nós alcançamos aí o nosso objetivo, que foi o aumento de 4,8. Isso serve de exemplo para qualquer outra entidade patronal. Se pensar que vai sentar correndo primeiro com a FITIASP, que vai fechar e vai colar com a gente, isso não vai rolar, isso não vai colar. Nós somos independentes, nós temos responsabilidade com os trabalhadores e trabalhadoras e nós não vamos aceitar nada vindo de outra entidade que fechou primeiro a negociação coletiva de trabalho. Nós temos a responsabilidade e o compromisso de levar qualquer proposta ao trabalhador e o trabalhador, com certeza, se for ruim, vai reprovar e nós vamos voltar para sentar na mesa para negociar. É porque o patronal de usina de açúcar geralmente é osso duro de roer, né? Mas eles sabem, a diretoria da Única sabe a nossa capacidade, o que nós podemos fazer. Sabem que vocês também são osso duro de roer. Com certeza. E sabe, se dessa vez a diretoria não quiser, nós vamos levar para o tribunal e o tribunal vai fazer o papel deles, que é sentar na mesa e colocar a negociação para funcionar. Bom, no setor de carnes e derivados, que a database é 1º de abril, já teve uma primeira rodada de negociação, mas que não foi lá, né, como esperado, né, Marcelo? Parece que foi meio xoxa. Exatamente, Lívia. Como era de se esperar, o patronal, o Sindicarne, que representa as empresas de carne, sempre nós temos a dificuldade de negociar, pelo menos, a gente fala não ganhar, pelo menos trazer algo importante para os trabalhadores. A expectativa nossa não foi atendida na última reunião. A database foi garantida? Não, sim, foi garantida a database. Inclusive, nós temos aqui um resultado que vou estar passando aqui. A negociação ocorreu, a data foi dia 1º de abril, não é dia da mentira, tá? É dia da verdade. A gente fez a reunião dia 1º de abril, onde a proposta que eles apresentaram foi o reajuste do NPC de 5,2%, que é referente a março, tá? O piso salarial, R$ 1.893,60 e a cesta básica, R$ 241,96. E aí nós temos como conquista que não tinha nas convenções coletivas anteriores. A nossa federação conseguimos, o ano passado, uma multa do PLR de R$ 500. Então isso já foi determinado já na negociação passada e nesse ano nós temos de garantia já iniciando com R$ 500 de PLR que nunca houve na convenção coletiva de trabalho. E reforçando, nós já temos a segunda rodada já agendada, Lívia, para o dia 6 de maio, às 10 horas, na sede da Fiesp, em São Paulo. Então nós já temos essa situação aí, que nós vamos sempre aí buscar algo melhor para os trabalhadores, que nós achamos, e de acordo com for aprovada as pautas, nós queremos aumento real. Marcelo, localmente agora falando, estadualmente tem mais alguma coisa de negociação, entrega de pauta? Não, né? Basicamente é isso, né? Todas as entregues. Localmente, a última assembleia foi na Citrosuco? Foi exatamente foi na quinta-feira, 17 de abril, houve a assembleia na Citrosuco, onde ouvimos os trabalhadores,
ouvimos várias reclamações, inclusive denúncias, que nós vamos estar levando para a direção da empresa. Precisa resolver essas questões aí que está afetando aí a vida e a saúde dos trabalhadores. E agora o que nós temos na agenda para essa semana, Marcelo, com relação às negociações? Seja a nível de convenção, nível de acordo? Nessa semana temos a semana curta, né, que nós temos um feriado na quinta-feira, que é o Dia do Trabalho. Nós temos aqui uma agenda que no dia 29 nós estaremos uma reunião em Avaré. No dia 30 nós temos uma reunião da nossa diretoria, da nossa federação em Andradina, e também, aproveitando o momento, nós vamos fazer uma assembleia no frigorífico JBS em Andradina também, falando com os trabalhadoras aí sobre a posição das negociações. Então, e localmente a gente não tem nada marcado por enquanto? Por enquanto não, Lívia, porque nós estamos aguardando o NPC, que vai ser publicado agora no dia 9 de maio, que é a nossa base. Volto até a repetir aos trabalhadores, não tem lei que garante que precisa ser aplicado o NPC, mas sim nós precisamos aguardar o NPC, que vai ser publicado pelo IBGE no dia 9 de maio, para a gente começar aí a marcar as reuniões, tanto estadual como local. Só reforçando, essa que já marcamos aqui com o setor de carne, a database é março, é abril. É abril que o NPC é de março, então por isso que nós estamos adiantando já essa situação, mas a partir do dia 9, acreditamos que várias reuniões acontecerão, tanto estadual como local. Inclusive o setor de ração parece que já está interessado também a começar a conversar, né? Exatamente isso, eles já estão se programando já para marcar essa reunião, já de olho no NPC, para a gente já evoluir de algumas questões. Tá certo, então falando na questão de salário, existe aí uma proposta, Armínio Fraga, que é economista e ex-presidente do Banco Central, ele defendeu congelar o salário mínimo por 6 anos. A medida, segundo ele, seria fundamental para melhorar as contas da Previdência, que pioraram de forma assustadora, segundo Fraga. Ele afirmou que as prioridades do gasto público no Brasil estão completamente erradas. Armínio Fraga foi presidente do Banco Central entre 99 e 2003. Marcelo, que história é essa? E aí eu te pergunto, tá bom, congela por 6 anos o salário mínimo, eles vão congelar todos os tributos, todos os preços, tudo vai ser congelado? Porque se congela o salário, como é que o trabalhador, o aposentado, vai continuar pagando as contas? Infelizmente, Lívia, a gente se depara com cada tipo de situação, né? Exatamente. E antes de tocar diretamente nesse assunto, eu tenho colocado nas assembleias no estado de São Paulo, desafiando os economistas das empresas e também qualquer economista aí do Brasil que venha nos informar, nos mostrar sobre a situação da inflação, porque na realidade não é o que está exposto aí. Todos nós que vamos no mercado, nós sabemos disso. Mas falando desse senhor Armínio aí, e diz que já foi presidente, né, do Banco Central, infelizmente ele está trabalhando para o mercado. Isso é bem claro isso. Ele está querendo fazer bagunça, mas que já está a economia sobre vamos falar, Faria Limas, que manda na economia do nosso país. Então, no meu ver, ele fez uma palavra infeliz. Por que eu estou falando isso? Porque fomos buscar até informações que ocorreu depois da fala dele. Então, vamos dizer aqui que algumas entidades e economistas repudiaram a sua fala do economista. Então, vamos lá. Para a Débora, da economista do ICL, acaba sendo aquele clássico tiro no pé, com posse de responsabilidade fiscal. É um efeito dominó. Já a professora de economista da PUC São Paulo, a Norma, ela diz que a proposta de Armínio Fraga mostra a guerra distributiva que se dá no Brasil por meio de especuladores e do mercado financeiro, especialmente contra os trabalhadores.
que o mercado do trabalho, o mercado financeiro é assim. Ele é contra tudo a favor dos trabalhadores. Eles são contra. Também a Carla Beni, professora economista da FGV, afirma que essa fala do Hermínio Fraga transforma um país com todas as suas complexidades e desigualdade numa só empresa. Então quer desmotivar todo o processo que ocorreu durante há anos aí, que a gente não tinha aumento real no salário, eles querem voltar toda a situação. Nem só voltar, é congelar, fica pior ainda. E também a opinião da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, que publicou uma nota de repúdio à fala dele, dizendo: Fraga e seus pares evita trocar no verdadeiro problema fiscal brasileiro, o sistema de juros alto, a política monetária que favorece banqueiros e os privilégios tributários de grandes fortunas e corporações. Em vez de enfrentar esses interesses, preferem mirar o salário mínimo, o principal instrumento de distribuição de renda e combate à desigualdade do Brasil. Então, não estou falando aqui uma palavra nossa, Lívia, mas outros economistas de várias entidades importantes aqui. Mas, além disso, já a economista, professora da Unicamp, Simone, ela enfatiza aqui dizendo que Hermínio Fraga não tem nenhum fundamento macroeconômico aceitável. O Brasil não é um paciente no UTI, de nenhum ponto de vista. E nos gastos públicos não estão, como diz ele, totalmente descontrolados. Não há nenhum estudo ou evidência que permita concluir que o país terá qualquer tipo de problema para refinanciar a sua dívida interna. Isso não existe. Aliás, qualquer pesquisa pode evidenciar que o Hermínio Fraga repete esse mesmo chavões. O país vai quebrar, o paciente está no UTI, temos um rombo fiscal. Há década que nada o que ele previu aconteceu no nosso país. Então ele fala para o mercado financeiro. Isso é a verdade, é bem claro isso. Aqui eu quero fazer as minhas conclusões. Você tem menos reajuste no salário mínimo, menos renda disponível para boa parte da base do Brasil, menos consumo nos setores sensíveis. Então começa a cair varejo, serviço, indústria de bem e essenciais. Esses setores vão começar a achar que a demanda futura vai ser pior e eles vão investir menos, começar também a vender menos e contratar menos e demitir mais. Essa é a situação se o salário mínimo, Lívia, não ter esse avanço. Porque quem sustenta o nosso país geralmente são as pessoas que ganham um salário mínimo ou até 2 salários mínimos. Então, nós não podemos aceitar essa fala aqui desse cidadão que não merece nenhum privilégio, porque ele veio do mercado de financeiro, ele foi do Banco Central, mas coloca situações aí que preocupam a vida dos que ganham salário mínimo, principalmente os aposentados e pensionistas do nosso país. Vale destacar também, Lívia, no período do aumento acima da inflação foi suspenso desde o impeachment de 2016 e ao fim do governo Bolsonaro, que não teve aumento acima da inflação. Praticamente, os trabalhadores não teve uma reposição adequada, porque nós já falamos aqui que a inflação ela é mascarada, ela não fala a realidade do que você vai no mercado. Então, com isso, agora, o ano passado mesmo, teve um aumento de 2,5% acima da inflação em 2023 e 2024. Isso muda a vida do cidadão que depende do salário mínimo de qualquer lugar do Brasil. Nós sabemos que no estado de São Paulo nós temos uma posição ainda melhor, mas muitos lugares do nosso país, pessoas vivem somente com um salário mínimo de R$ 1.518. Principalmente os aposentados, praticamente esse valor não dá nem para comprar os remédios. Então, senhor Hermínio Fraga, antes de falar qualquer besteira, eu queria ver se você ganhasse um salário mínimo, você viveria com isso. Porque com certeza o seu salário não é esse. Eu tenho convicção que eu estou falando. Então você não possa falar em nome dos aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Porque você não sabe o que é viver com o salário mínimo. Então agora a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta.
O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. O governo federal oficializou o adiamento da atualização da norma regulamentadora número 1, que define diretrizes para a saúde no ambiente de trabalho e que passaria a incluir o tema da saúde mental. Isso porque pressão das empresas. E aí o governo avaliava adiar por 1 ano essa atualização. E o Ministério do Trabalho confirmou que vai manter a medida, lançou uma cartilha com orientações, mas nenhuma empresa que descumprir as regras previstas poderá ser multada em um período de 1 ano. Em nota, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que a medida tem como objetivo proporcionar um período de adaptação para as empresas, para que as empresas ajustem seus processos e promovam ambientes de trabalho mais seguros. Isso significa que o poder de fiscalização para pontos como metas excessivas, jornadas extensas e assédio moral foi adiado. Para se ter uma ideia, a previsão do Ministério era de que as multas poderiam chegar a R$6 mil, dependendo do tipo e quantidade de infrações. Em reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, os sindicatos patronais, que representam as empresas, fizeram 3 alegações principais. A medida acabava colocando sob a empresa a responsabilidade por problemas de saúde mental que são globais. Gastos extras não previstos com profissionais de saúde mental e falta de clareza sobre a aplicação da norma. E os trabalhadores, então, mais uma vez, que saem perdendo, né, Marcelo? Tudo bem que saúde mental é um problema global, mas meta excessiva, assédio moral, jornada extensa, isso não é global, né? Isso é de cada empresa. Exatamente, Lívia. Infelizmente aqui eu repudio essa situação aí do governo tá aí atendendo os anseios das empresas e muitos vêm aqui dizer uma da situação aqui que não há tempo. Essa medida, essa lei 14.831 foi aprovada em 27 de março de 2024. Se passaram um ano e as empresas não se fizeram nenhum papel a se adequar, fazer algo para os trabalhadores. Mas isso não quer dizer, Lívia, aqui deixa bem claro, porque nas assembleias também nós falamos sobre isso, sobre que vai entrar em vigor no dia 26 de maio. Foi adiada as multas, não será multados, mas a responsabilidade de fato e de direito sempre foram e serão das empresas. Isso aqui eu quero deixar bem claro. As empresas não vai ser atuada com a multa aqui de R$6 mil, tá? Mas as empresas serão responsáveis e sempre foi, no meu ver, responsável pela saúde do trabalhador. Como você já disse aqui, Lívia, várias situações ocorrem dentro da empresa. Aqui eu não quero generalizar as empresas como um todo, todas. Mas tem empresa que a pressão é muito grande. Tem trabalhadores doentes. E não sou eu que estou falando isso. São dados aqui que no programas anteriores nós já trazemos sobre essa informação, sobre as doenças que os trabalhadores estão passando. E aqui eu quero trazer alguma informação aqui que você, trabalhador e trabalhadora, precisa ter noção do que está acontecendo.
E muitas empresas dizem, esse não é problema meu, é problema seu sim, porque as suas cobranças dentro da empresa estão levando os trabalhadores a tomar algumas medidas, e medidas que estão adoecendo eles. Aqui eu tenho os afastamentos publicados aqui pelo INSS em 2024. Afastamento por transtornos mentais em 2024. Em primeiro lugar, está ansiedade. Segundo lugar, depressão. Terceiro lugar, drogas. Em quarto lugar, alcoolismo. Então, são reflexo de jornada excessiva, por isso nós queremos o fim da jornada 6x1. Metas elevadas, cobrança. Hoje as empresas estão diminuindo os funcionários e os trabalhadores estão se esforçando mais para dar conta do recado. Isso vai adoecer os trabalhadores e trabalhadoras. Isso não tem dúvida nenhuma que isso vai estar acontecendo. São dados que estão mostrando aqui os afastamentos que estão acontecendo. E principalmente aqui, Lívia, tem algo aqui até do perfil médio de afastamento por saúde mental. Inclusive as mulheres de até 41 anos são as mais, que aumentou 64% das mulheres são afastadas até, estou falando, 41 anos, que não é velha. Para depois dizer, não, as mulheres porque estão velhas, não. Até 41 anos, está dizendo aqui, foram 301.348 afastamentos de mulheres até 41 anos. E os homens, 170.980 homens afastados, com média também de 41 anos. Das mulheres, Lívia, esse número é o que? Ansiedade. E dos homens é o que? Alcoolismo. Estou falando de 2 itens, tá? Não estou falando do afastamento geral, não. Estou falando de ansiedade das mulheres. Estou falando do alcoolismo do homem. Porque nós fizemos algumas pesquisas com os trabalhadores e nós observamos isso. E por isso que eu chamo a atenção aqui. Os trabalhadores, Lívia, quando saem da empresa, independente do horário, pessoas saem, já contaram para nós e chorando, dizendo, antes de chegar em casa, passa num bar, toma uma pinga, toma uma cerveja antes de chegar em casa, para poder relaxar, para não confrontar, não brigar com seu filho ou com a sua esposa, porque está exausto da carga de trabalho que está sendo, o cansaço físico e também mental. Então ele não tem nenhum tempo de qualidade com a família dele. Exatamente. Outros dizem que tem que sair do trabalho direto para uma academia, para ali tirar, com peso pegando ali, tirando seu nervoso, sua raiva, descarregando ali, para chegar em casa mais aliviado. Isso acontece por quê? Ele saiu de onde, Lívia? Da empresa, do trabalho. Gente, nós precisamos entender isso, que a empresa ela é responsável por isso. E aí eu quero falar outro ponto importante para a empresa. Se o seu trabalhador está vivendo um momento desse, ele não vai ter como aumentar a produtividade. Não tem como ele aumentar. Então, por isso que é necessário, juntos, eu não estou colocando a responsabilidade só nas empresas, não, juntos. O sindicato quer participar disso. Queremos ajudar as empresas, os trabalhadores a sair dessa situação. Vamos fazer um levantamento. O Sindicato da Alimentação de Catanduva está para fazer um trabalho que é fundamental, que chama MEP. Nós vamos entregar um relatório para você, empresa, do que está acontecendo com os trabalhadores que trabalham na sua empresa. Nós não precisamos dar nomes aqui. Nós vamos fazer um trabalho e mostrar o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então vamos cuidar da saúde do trabalhador, que o maior patrimônio que as empresas têm hoje é os trabalhadores, não são as máquinas, porque as máquinas não funcionam sozinhas. Depende de nós, trabalhadores e trabalhadoras. E Marcelo, só para você ter uma ideia, o Brasil ocupa a 2ª posição mundial em casos de burnout, ficando atrás apenas do Japão. Esse é um transtorno caracterizado pelo esgotamento físico e mental causado pelo estresse crônico no trabalho. Ele pode desencadear a fadiga extrema, insônia, dificuldade de concentração, além de impactar diretamente a saúde metabólica e imunológica. Às vezes a pessoa está sempre doente e ela nem imagina que isso é estresse, é fadiga, é cansaço, né, por tudo que ela vive dentro da empresa. Exatamente, Lívia. E aqui eu quero até reforçar quando o Ministério do Trabalho vem dizer que vai suspender por 1 ano essa multa.
A multa não vai mudar a vida do trabalhador nem da trabalhadora. A multa não vai mudar. O que vai mudar é as empresas, os trabalhadores, o sindicato ter consciência que nós somos seres humanos. Nós precisamos de descanso. Nós, se estiver doente, nós precisamos se cuidar. Então não é a multa que vai mudar. A multa não muda a vida de ninguém. Para a empresa é pior, que o investimento que poderia fazer para os trabalhadores, ela tem que pagar multa. Então a multa não é a solução. A solução é que as empresas tenham consciência que os seus trabalhadores precisam de descanso. É isso que precisa. E saber acompanhar, colocar a sua assistência social, acompanhar caso a caso, para ver o que está acontecendo. Puxa a ficha da pessoa, vê quantas faltas está tendo, atestado, o porquê, a psicóloga entrar em ação, Lívia, para conversar. Às vezes o trabalhador precisa desabafar. Às vezes o trabalhador tem um problema que acarretou até a sua família numa separação por causa da carga excessiva ali de cobrança. Então tem fatos aqui que a gente precisa ser levantado. Não é questão da multa que vai resolver. Eu sou contra que essa multa vai para o Ministério e não resolve a vida do trabalhador que está aqui na base. Não é isso que nós queremos, que a empresa seja multada. Nós queremos que a empresa ela tenha a responsabilidade de mudar a vida dos trabalhadores sobre saúde e segurança. É isso que nós precisamos. E quando a gente fala em excesso de metas, pressão no trabalho, né? A gente olha com preocupação o que isso pode resultar, que são os acidentes. E hoje é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho, sendo um dia para lembrar e homenagear as vítimas, que também, além de serem vítimas dos acidentes, são vítimas das doenças ocupacionais. Essa data também é conhecida como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A iniciativa de comemorar essa data surgiu no Canadá, através do movimento sindical, e logo se espalhou para outros países. No Brasil, ela é reconhecida conforme a Lei 11.121/2005 e serve para sensibilizar a sociedade sobre a gravidade dos acidentes de trabalho, a importância da prevenção e a necessidade de melhorar as condições de trabalho para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. E a gente tem dados alarmantes, uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho a cada 3 horas no Brasil. Esses números fazem parte de um levantamento realizado pelo Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. O órgão reuniu dados entre 2021 e 2022 e, de acordo com o estudo, o país contabilizou mais de 7 milhões de acidentes de trabalho com trabalhadores registrados no regime CLT. A média é de um caso a cada 51 segundos. Desse total, mais de 28 mil resultaram em óbitos e mais de 150 milhões de reais foram gastos com afastamentos de funcionários por conta dos acidentes. O estado mais populoso do Brasil, que é São Paulo, lidera nos indicadores de acidentes de trabalho e mortes. Segundo a pesquisa, de 2021 a 2022 foram registrados mais de 570 mil acidentes de trabalho, que resultaram em mais de 1.000 mortes no estado. E os acidentes mais frequentes, eles envolvem o corte, a laceração, ferida contusa, punctura, que é a picada feita com punção, agulha ou qualquer outro instrumento pontiagudo, fratura, contusão, esmagamento, distensão e torção. Infelizmente, Lívia, hoje fica marcado esse Dia Mundial de Acidente de Trabalho. É o momento de nós aqui refletir o que nós queremos para o nosso futuro do nosso Brasil ou mundo. É uma população doentio, uma população incapacitada, porque no decorrer dos anos ocorreu um acidente de trabalho e ficou incapaz de continuar sua vida em produção dentro de uma empresa. Então é um momento de reflexão. Todos nós temos que ter cuidado, responsabilidade com o seu próximo. Não é fazer programas bonitos, dizer que eu cuido de você e você cuida de mim. Não é somente isso. Não é só palavras, mas sim ação no nosso trabalho. É estar observando aonde passamos, o que fazemos para evitar todo tipo de acidente de trabalho.
E nessa semana, falando em trabalho, trabalhador, nessa semana a gente comemora o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né, Marcelo? E o Marcelo preparou uma mensagem especial para os trabalhadores? Por favor, Lívia, faça essa leitura. Então tá bom. Então vamos lá. Neste dia 1º de maio, nós celebramos não apenas o trabalho, mas cada trabalhador que com dedicação ajuda a construir um mundo melhor. No Dia do Trabalhador, agradecemos a todos os trabalhadores e trabalhadoras que tornam o ambiente de trabalho inspirador e produtivo. Celebrar o Dia do Trabalhador é reconhecer que cada esforço individual contribui para grandes transformações. Cada trabalho é essencial e neste dia 1º de maio é um dia para celebrar esta importância. Que cada desafio enfrentado nos fortaleça ainda mais como equipe e como amigos. A todos que dedicam seus dias a construir um futuro melhor, um feliz e merecido Dia do Trabalhador. Vamos lembrar de lutar sempre por condições de trabalho justas e dignas para todos. Então, feliz Dia do Trabalhador a todos que com paixão e perseverança fazem a diferença diariamente. A gente deixa aqui então a nossa mensagem de Feliz Dia do Trabalho, Feliz Dia do Trabalhador, para todos nós, de todo o país. Pessoal que levanta cedo, que trabalha, muitos que acordam mais tarde, mas trabalham até de madrugada, enfim, cada um com a sua jornada, cada um na sua função, fazendo com que as empresas evoluam, a economia cresça, enfim, fazendo dignamente o seu papel, pagando seus impostos. E aí fica uma mensagem que eu sempre deixo essa pergunta no ar. Será que temos tanto assim a comemorar? Será que nós, trabalhadores, não precisaríamos ser mais valorizados por tudo que fazemos todos os dias, diariamente? Seja na empresa e a hora que saímos delas, nas nossas casas, porque o trabalho não se resume à empresa. Nas nossas residências, nos nossos lares, o trabalho continua. A vida do trabalhador não para nunca. Então, fica aí a reflexão para você. E eu já aproveito para te desejar um dia feliz, junto com a sua família, se você puder aproveitar. Um feliz Dia do Trabalhador. Aqui eu quero fazer 2 citações para nós trabalhadores. O trabalho foi o primeiro preço. O dinheiro original pago por todas as coisas. Não foi com ouro ou prata, mas pelo trabalho. Se toda a riqueza do mundo foi originalmente adquirida pelo trabalho. É Adam Smith. A outra é, antes da recompensa, deve haver trabalho. Você planta antes de colher. Ralph Hanson. Essas citações. Quero aqui parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só da nossa base, mas do Brasil e do mundo, nesse dia tão importante, que é o nosso trabalho, a nossa capacidade, que faz a engrenagem desse país rodar. Se o nosso país, Brasil, é rico, graças a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Aqui eu faço também uma interrogação, Lívia. Hoje, ou na quinta-feira, será o dia do colaborador? Não é. Então, nesta quinta-feira, 1º de maio, é dia do trabalhador e não do colaborador. Porque nós não somos colaboradores. Nós sim somos trabalhadores e trabalhadoras que fazemos esse país crescer, mover e levar comida para a casa de milhões, bilhões, trilhões de pessoas neste mundo. A você trabalhador, a você trabalhadora, parabéns para todos nós pelo nosso dia. Que Deus abençoe a cada um de nós. Faça chuva, faça sol, nós estamos lutando e trabalhando a cada dia para um país melhor. E assim a gente encerra o programa de hoje, ficando o convite para a próxima semana. Boa noite, boa semana e até a semana que vem. Boa noite, uma ótima semana, que Deus abençoe todos nós.